E aí, na esteira desse assunto, como é que foi comentar a avaliação nacional de vinhos? A avaliação foi fantástica, Você porque avaliou ou só comentou, ou os dois? Avaliou e comentou. na avaliação nacional, inclusive um beijo para o André Gasperin e para todo o pessoal. Na época, André, que era o presidente da ABE, né, na Associação Brasileira de Enologia, atualmente é o querido Ricardo Morari. Então, assim, por conta desse trabalho todo, né, de divulgação do vinho nacional, que surgiu por conta do dose dupla da pandemia, ano passado, eu recebi esse convite, que é assim uma grande honra, e é para poucos, né, porque a avaliação nacional é a maior prova de vinhos do mundo, de vinhos de uma mesma safra. E isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Isso é promovido pela Associação Brasileira de Enologia e são escolhidas 16 amostras que melhor representam a safra daquele ano no país. É claro que eles têm que separar por categorias, porque o Brasil, esse Brasil continental, né? Pessoas fazendo vinho do Oiapoque ao Chuí, então você tem que você tem que pegar amostras que representem um pouco de tudo que está sendo produzido no Brasil. E essa avaliação das 16 amostras é feita pelos próprios enólogos da associação. Então, quando a gente vai na cerimônia, né, e sentamos lá 16 comentaristas, a gente está representando uma amostra que já foi previamente escolhida. A avaliação real daquela amostra foi feita pelos enólogos, os grandes, vamos dizer, os maiores entendedores tecnicamente, né, do vinho. Então, eles fazem essa escolha, escolhem 16 amostras. Então, você tem base para espumante, porque ainda nós não temos espumante, né? Você tem a base para espumante, você tem rosé, você tem brancos, você tem tintos mais leves, tintos com barrica, né? Então, você tem as 16 categorias e no dia, a gente recebe uma amostra às cegas. E a gente tem que avaliar, mas não é uma avaliação de qualidade. Eu tenho que falar exatamente isso que eu estou falando aqui, que são essas impressões. Se aquele vinho me emociona ou não, eu faço uma análise. Claro, porque assim, dentro dos 16 avaliadores existem profissionais da área, como eu, como a Suzana Parelli, o Alejandro Cardoso, né? Algumas pessoas que conseguem fazer uma avaliação mais técnica, mas teve a Flavinha Quaresma. Sim. Teve jogadora de vôlei, não teve? A Fegaray foi o ano anterior, Tá. se não me engano. Mas Então, eu lembro de que isso mesmo. Então tem personalidades Tem também, personalidades, né, que fazem uma avaliação baseada no se eles gosta ou não gosta, né? E você não sabe o que você tem em taça, porque a gente avalia e fala, olha, eu estou provando um vinho que é muito assim, é muito alegre, muito assim, muito assado. E, no final, eles revelam para a gente, para o público, o que a gente está tomando. É uma experiência incrível. Eu fiquei muito honrada, porque eles só chamam pessoas de relevância, né, no vinho e de relevância para o vinho brasileiro, né? Então eu fiquei muito honrada de ter participado. O Erineu fez o livro, né? Foram 30 anos, um livro comemorativo dos 30 anos de avaliação, e é muito emocionante. Eu estou lá, meu nome está lá, porque a minha foi a 30ª, né? Foi essa edição comemorativa. E assim, é muito bacana, porque a partir da pandemia eles abriram essa avaliação para participação online das pessoas. Né? Você tem a oportunidade eu lembro, as pessoas podiam comprar, né, e participar, né? Exato. Você em casa, um grupo de amigos, compra aquelas 16 amostras, recebe em casa e você participa ao vivo com aquele grupo que está reunido lá em Bento. É uma quantidade de gente enorme lá, um pavilhão enorme lá em Bento, e você tem mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000
né? Porque também é um número também que é uma pena que não pode ser mais, porque as amostras também, né? Se for mais, não tem o vinho depois, né? Exato. Foi tudo em amostra. E, inclusive, quem tem eu não me lembro agora, me perdoem, porque existe também o produtor que submete a amostra dele para essa análise, ele tem que ter um mínimo de produção. Então, aquele pequeno produtor que faz 50 garrafas de um determinado vinho, ele não tem uma quantidade suficiente para poder submeter essa amostra. Então, também, eu acho isso bem... Porque como é que você vai representar ser uma amostra representativa de uma safra se você não está... Você tá, né? Você tem que ter um número mais consistente para aquilo realmente. Porque senão você fica aquela coisa. Olha, isso aqui existe, mas olha como é tão diferente do que a safra mostrou. No geral, olha, mas a gente fez isso aqui. Então, esse que é muito diferente, por motivos óbvios. Ele não representa o todo, né? Claro. Ele não representa. Eu não me lembro bem qual é a litragem, qual é a quantidade, sabe? Mas existe uma quantidade mínima que você tem que ter daquele vinho para submeter essa amostra. E esse ano teve o pessoal aqui da colheita de inverno submeteu amostras e tal. Então, isso está abrindo bastante e o pessoal da BE está tentando abraçar, né, e conseguir colocar todo mundo quanto mais amostras, né, mais representatividade do Brasil todo, para isso realmente ser mais, não ficar muito restrito ao Rio Grande do Sul, né? Claro.